Ei, Chris, o Swissair 127 viu um OVNI ou um foguete que quase o acertou no meu espaço aéreo. O radar militar alerta que está captando um alvo primário intermitente atrás de você na trilha. Desde o início dos voos tripulados, pilotos e astronautas do mundo todo têm encontrado OVNIs em nossos céus e além. Aqui é Houston. Repita, 7. Eu disse que temos um OVNI às 10 horas, alto. Agora, várias de suas gravações, imagens e histórias foram divulgadas pela primeira vez. OVNI ou coisa do tipo, aquela bobagem de Roswell de novo. Os relatórios de OVNIs feitos por pilotos profissionais são os melhores por causa do conhecimento que eles têm dos céus. De gravações de torres de controle e de caixas pretas de aviões comerciais nunca antes divulgadas. Sierra Julieta, ainda está vendo tráfego aí? Com certeza. Para a FAA, os OVNIs são reais. Eles vêm punindo pilotos e escondendo relatórios de OVNIs há mais de 50 anos. Há relatórios secretos de astronautas e gravações feitas no espaço até 2005. Temos um objeto voador não identificado. Vários dos principais astronautas da NASA já afirmaram ter visto OVNIs. Com astronautas e pilotos relatando um número cada vez maior de atividades incomuns nos céus. Uma grande luz branca na frente e um verde azulado saindo atrás. Vou dizer uma coisa, é E estranho. os militares dizem que não tem nada no ar essa noite. Era rápido demais para ser um avião. Parecia um OVNI. Muitos perguntam, o céu pertence a nós ou a eles? Arquivos extraterrestres. Segredos de OVNIs das caixas pretas. A notícia dada no último dia 17 de novembro de um OVNI visto sobre o Alasca chamou atenção especial. O avistamento foi feito por um piloto com 29 anos de experiência. Os tripulantes afirmam que durante o voo sobre o Alasca em novembro, foram seguidos por 600 quilômetros por estranhas luzes brancas e amarelas. Dos milhares de encontros de pilotos e astronautas com OVNIs, poucos são tão espantosos como o ocorrido em 17 de novembro de 1986, com o voo 1628 da Japan Airlines quando sobrevoava o Alasca. Em relação aos casos nos Estados Unidos, o da JAL é muito interessante porque há várias testemunhas. Era um avião cargueiro e o piloto viu um objeto que parecia estar acompanhando aquela aeronave. Houve uma investigação da FAA. Foi uma investigação oficial do governo sobre o avistamento. Os eventos daquela noite foram gravados. Japan Air 1628 Heavy, o radar militar alerta que está captando um alvo primário intermitente atrás de você na trilha. Repito, na trilha. O Boeing 747 seguia de Paris a Tóquio voando a 1000 km por hora, a uma altitude de 11.000 metros. Ele faria uma parada de reabastecimento em Anchorage, no Alasca. Às 17h11, o comandante Kenjo Terauchi, um piloto com 29 anos de experiência, avistou 3 objetos grandes não identificados voando 600 metros abaixo. Segundo ele, o maior dos objetos tinha o formato de uma casca de noz. O comandante Terauchi descreveu a nave principal como tendo o dobro do tamanho de um porta-aviões americano. O copiloto afirmou que era muito real. Era como um jato vindo em sua direção, exceto que não era um jato. O 747 não era nada comparado a esse enorme disco voador. Após vários minutos observando os OVNIs, os pilotos perceberam que os objetos estavam na mesma velocidade que eles, 1000 km por hora. De acordo com o comandante, eles começaram a fazer movimentos que eram impossíveis para uma aeronave fabricada pelo homem. Então, sem aviso, as 2 aeronaves menores subiram em direção à janela do piloto. Elas chegaram tão próximas ao avião que, segundo o comandante, o brilho intenso deixou seu rosto quente. De repente, elas surgiram e vieram na direção da aeronave e oscilavam para frente e para trás quando se moviam. Elas pareciam estar a apenas 300 ou 600 metros na frente do avião, viajando a uns 1000 km por hora. Naquele exato momento, a comunicação por rádio com Anchorage ficou muda, deixando a aeronave num voo cego. Uma catástrofe quase aconteceu, mas os OVNIs sobem e desviam para a esquerda. Desviando do objeto, requisitando direção. 240. JAL 1628 Heavy, desvio aprovado caso necessário para tráfego.
Ele é bem grande. À direita, informação. Informação. Em seu relatório oficial, o comandante Terauchi afirmou: tivemos de desviar daquele objeto. JAL 1628 ainda tem o tráfego. Desapareceu. JAL 1628. JAL 1628 Heavy, entendi que não está mais vendo o tráfego. Afirmativo. Momentos depois, uma mensagem urgente foi enviada da base de Elmendorf. O objeto não identificado aparecia no radar. Sim, é um traço 2 de novo. Confirmamos que há uma formação de 2 em torno de 1550. Um retorno primário apenas. Ok, onde está? Ele está seguindo? Parece que está, sim. Certo, aguarde. A frase formação de 2 indica que o JAL 1628 tem convidados indesejados, talvez com intenções hostis. O radar militar alerta que está captando um alvo primário intermitente atrás de você na trilha. Logo após essa confirmação, a FAA requisita o auxílio de jatos da Força Aérea. Você tem alguém para mandar lá ou quer fazer isso? Vamos falar com o oficial de ligação a respeito. Está começando a preocupar o JAL. Ele está fazendo um 360 e continua sendo seguido. Está bem, vamos ligar para o escritório militar. Embora os militares não tenham feito nada, o voo 1628 conseguiu pousar em segurança em ancoragem às 18h20. A grande cobertura da imprensa tornou este incidente um dos casos de OVNIs mais divulgados da história. Apesar do caso ainda provocar polêmica em torno das intenções dos objetos que seguiram o 747, até hoje o fato continua sendo um mistério. O 747 da JAL foi seguido por um disco voador. Os documentos misteriosamente desapareceram do escritório da FAA. 30 de janeiro de 1987. 2 meses após o caso da JAL, um evento similar ocorreu novamente no Alasca, desta vez com as Forças Armadas. Um KC-135 da Força Aérea que partiu de Anchorage em direção a Fairbanks relatou o contato com um OVNI a 6.000 metros de altitude. Existe tráfego para nós, cerca de 1 hora. Não sei bem a distância, mas na mesma altitude. Hector 29 negativo, não existe tráfego nesta posição. Segundo os pilotos, o objeto era muito parecido com o relatado pelo voo da JAL. Um objeto grande, silencioso e em forma de disco, maior do que um porta-aviões. Segundos depois, o controle aéreo perguntou se o KC-135 continuava vendo o objeto. O piloto respondeu que sim, e que o objeto estava a 12 metros de sua aeronave. O incidente do voo JAL 1628 chegou a ser citado na conversa. Somos da Califórnia, de passagem aqui. É comum as pessoas verem esse tipo de coisa tirando o pessoal da JAL? Ah, Hector 29, é muito raro se ver esse tipo de luzes aí. 30 minutos depois, a torre de controle de Anchorage passou uma mensagem do escritório regional da FAA. Hector 29, o pessoal do controle de qualidade aqui em Anchorage pediu para você ligar para eles quando pousar. É referente ao objeto que estamos vendo? Afirmativo, senhor. Pilotos são ótimas testemunhas para OVNIs. Eles sabem o que é e o que não é normal nos céus. Eles veem todo tipo de aeronaves rotineiramente e quando um piloto relata um OVNI, a chance de ser verdade é muito grande. 31 de janeiro de 1987. Menos de 24 horas após o avistamento do KC-135, mais um incidente ocorreu nos céus do Alasca. Os pilotos do voo 53 da Alaska Airlines relataram um objeto em formato de disco, grande e brilhante, seguindo a aeronave. O radar de terra nada indicava, mas a velocidade da nave estranha alarmou os pilotos. Sim, está abaixo de nosso radar. Captamos um blip. Ele se move a 2 km por segundo. Passou na nossa frente e desapareceu. Ele foi rápido demais. Um piloto que relata um OVNI para a FAA pode muito bem entregar a licença no dia seguinte. A FAA, os militares e até autoridades civis não querem saber de OVNIs. Os primeiros encontros de pilotos com OVNIs ocorreram nos anos 20 e 30, muito antes de existirem gravações de caixas pretas e de conversas com as torres de controle. Os avistamentos de pilotos ocorrem desde o início com Kenneth Arnold.
Kenneth Arnold estava voando de Washington para Idaho, quando avistou sobre o Monte Rainier 9 aeronaves viajando de leste para oeste.